Bom, estamos aqui, plena madrugada em São Paulo, talvez 12 graus, gravando meu primeiro vídeo. E eu fico pensando que se não fosse o desapego, talvez eu não estivesse aqui. Faz mais ou menos, acho que um mês e uma semana que eu me mudei para cá, embaixo daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu acho que o mais difícil de todo esse processo não foi nem a obediência, foi o desapego, porque eu acho que talvez um desafio que eu vivo e que muitas pessoas podem viver é estar apegado demais para fazer aquilo que é necessário ser feito, né? Eu entendo que o apego ele faz parte da nossa vida, a gente se apega a pessoas, a gente se apega a lugares, cidades, contextos, né? A gente lembro da época da minha faculdade, eu lembro de estudar sobre a teoria do apego e entender que faz parte da nossa constituição também. Mas uma vida apegada talvez seja o nosso maior problema. Porque quando a gente se apega muito a algo que foi ontem, a algo que a gente viveu ontem, ou talvez até algo que a gente está vivendo agora, ou também se apegar a um medo de algo que pode acontecer, a gente pode estar perdendo oportunidades de viver coisas extraordinárias que Deus separou para nós. Então, eu tenho pensado assim que não só na minha vida, mas talvez na vida de todo mundo, é necessário que a gente se desapegue de muita coisa. Eu não sei do que você precisa desapegar, talvez é de um pensamento ao seu respeito, talvez de um lugar, de pessoas. Para mim, para eu estar aqui hoje, eu tive que desapegar de muita coisa, né? Eu já sou uma pessoa, acho que mais desapegada, né? Quem me conhece assim, de mais intimidade, talvez até ache ruim isso. Mas eu confesso que o meu grande desafio é me desapegar sem me desconectar. Desapegar não é a mesma coisa do que desconectar. Desapegar é não ser preso, é não ficar preso a algo. Desconectar não desconectar é entender que, mesmo você não estando preso a algo, aquilo faz parte da sua história, aquilo faz parte de quem você é. Né? Então, eu estou morando há um mês aqui, né? E eu tive que desapegar do lugar que eu amava, de pessoas que eu amava, de um contexto que era confortável para mim, dos meus amigos. E eu estou numa cidade completamente diferente. Mas eu sigo com uma convicção de que só quem desapega pode experimentar coisas que estão reservadas para ele. E eu sei que o contexto amplo não é esse, mas quando eu vou lá, Filipenses 2, versículos 6 e 7, vai falar sobre Jesus e como ele não se apegou a uma posição, né? Ele não se prendeu a uma posição e ele obedeceu. E talvez eu ache que o que a gente precisa fazer é se desapegar, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa de fato ser livre. Talvez o que não nos dê a liberdade é um apego que a gente tem. Já parou para pensar que talvez a gente seja apegado demais à nossa reputação e isso impede que a gente possa ser verdadeiramente quem Deus chamou a gente para ser? E isso não é só de você colocar o melhor de você para fora, mas o pior também. Porque se você desapega da sua reputação e você não está preocupado com o que as pessoas vão achar, só aí você vai ser verdadeiro o suficiente para ser tratado naquilo que você precisa ser tratado. Se você não desapegar da pressão lá de fora, de ser alguém que tem que dar certo a todo tempo, de ser alguém que tem que corresponder a uma cartilha, seja isso dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, no seu curso, onde for. Você desapegar disso e se concentrar naquilo que de fato você precisa ser, ou de fato você foi chamado para ser, as suas chances de ser isso aumentam. Porque você tem menos coisa para se preocupar. Tem menos vozes na sua cabeça para você se preocupar. Se você talvez se desapegar do lugar que você está hoje, talvez isso permita que você acesse novos níveis, acesse novos lugares, acesse novas mesas, novas pessoas. Quantas
quando a gente vai para a Bíblia mesmo, quantas passagens a gente vê de pessoas que precisaram desapegar dos seus lugares. Ah, mas poderia até parecer ruim o lugar que estava indo. Não importa. Se você tem uma palavra, se você tem uma direção, e se você não se apega àquilo que foi ontem, ou à terra que você estava ontem, talvez você vá viver grandes surpresas naquele cenário. Talvez a gente se apega a um plano de uma vida perfeita, de um resultado perfeito, de uma aparência perfeita, de um reconhecimento. Mas o que eu tenho descoberto isso na minha vida, não como alguém que já chegou em um lugar, mas alguém que está aprendendo a viver esse processo, é que quanto mais leve a sua mão for leve, os seus pés forem leves, o seu coração estiver leve, mais fácil é de fluir naquilo que você precisa fluir. Então, eu fico pensando assim, jamais eu vou ignorar os laços e o quanto eles foram importantes para formar quem eu sou. Mas eu também tenho que entender que para cada tempo, para cada lugar, para cada momento, para cada fase, é necessário uma versão minha. Então, eu fico pensando que o segredo para a verdadeira liberdade está em desapegar. Abre mão mesmo, sabe? Abre mão de ser aquela pessoa que todo mundo acha que é a pessoa certa. E aí talvez você, você tenha mais chance de ser a pessoa certa. Abre mão de ficar no lugar confortável e talvez você vá para o lugar que você tenha que estar. Abre mão de ter uma aparência perfeita diante dos homens e seja vulnerável diante de Deus e talvez você se torne aquilo que Deus te chamou para ser. Essa é a minha esperança e é isso que eu desejo compartilhar. De forma prática, assim, tipo, é muito simples. Desapegar para se libertar. Desapegar daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é melhor para mim e ser livre para viver aquilo que de fato é o melhor para mim. E na minha ausência de capacidade de saber o que é melhor para mim, eu preciso confiar naquele que realmente sabe o que é melhor para mim. Isso é uma realidade para a vida de todo mundo, para minha vida, para a sua vida. E o que eu posso desejar para você é desapega. Vai com calma. Não, as coisas vão continuar acontecendo, sabe? As pessoas ao seu redor vão continuar vivendo igual. As coisas que você faz, vão surgir outras pessoas para fazer também, sabe? A gente nem é tão importante assim para virar notícia na vida das pessoas, então relaxa, desapega, abre mão. Mas não para ficar como alguém solto e voando por aí, mas para desfrutar mesmo da liberdade de ser quem Deus te chamou para ser. Tem tanta coisa, eu fico pensando, tem tanta coisa para viver. Hoje mesmo eu tô aqui, tô gravando esse vídeo, e se eu não tivesse desapegado, eu não estaria aqui. Ah, mas não é uma grande coisa. É, mas é alguma coisa. Existe alguma coisa do outro lado do apego que você não pode morrer sem experimentar. Então, é um encorajamento para você. Abre mão, desapega desse costume, dessa prática, desse lugar, desse emprego, desse curso, dessa vida mais ou menos. E experimenta aquilo que está do outro lado. Daqueles que estão desapegados o suficiente para viver o que quer que o Senhor queira, aonde quer que Ele deseja. Então, desapega para ser livre da melhor maneira possível. E é isso. É nóis.